E o último curso, quem puder estar fazendo, é uma das coisas super inovadoras. São as tecnologias e terapias de saúde do Dr. Cash. Alguém conhece, já ouviu falar do Dr. Cash? Quem já ouviu falar? Ele é um seguidor do Nikola Tesla. Quem já ouviu falar do Tesla? Boa noite, bem-vindos todos à primeira aula do segundo curso sobre as tecnologias do plasma, realizado pelo Movimento da Saúde Preventiva São Francisco de Assis. E a gente inicia hoje, dia 6 de setembro, hoje é a nossa primeira aula, e como são 16 encontros, a gente vai até o dia 20 de dezembro, sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas. Para quem se inscreveu, dizer aqui que o nosso canal oficial de comunicação é o e-mail, é através do e-mail que a gente vai repassar todas as informações relacionadas com o curso, com as atividades, os materiais e também as informações relacionadas com as oficinas de nanorevestimento, caneta da saúde e copo da vida que estão previstas para esse semestre. Para quem não se inscreveu formalmente, a gente dá as boas-vindas da mesma forma e agradece por estar. O plasma é um conhecimento que, quando a gente se depara com ele, geralmente no início traz para a gente um pouco de ansiedade, no sentido de querer conhecer toda a tecnologia, ou pelo menos conhecer algo mais da tecnologia, experimentar os dispositivos, entrar nesse mundo da montagem, e tudo isso tem o seu lado positivo, mas como a gente sabe que esse horizonte é tão vasto, né, do conhecimento e da prática, então a gente tem uma palavrinha para responder a toda essa inquietude do primeiro momento, que é calma. Aliás, 2 palavras, muita calma. Às vezes pode parecer que não está acontecendo nada, ou que as coisas estão difíceis demais, ou que estão devagar demais, mas na verdade estão acontecendo na velocidade certa. Quando a gente acessa esse conhecimento, é muito comum, na sequência, a gente começar a vivenciar certas experiências, a vivenciar certas coincidências, entre aspas, e com tudo isso vai se abrindo o caminho, vão chegando as conexões necessárias e a gente vai tendo acesso ao que a gente busca e ao que a gente precisa. Então, é só ter um pouco de calma e entender também que a gente precisa investir um tempo, nesse primeiro momento, principalmente, para internalizar tanta informação nova e dar espaço para que os velhos paradigmas sejam trocados por novos. Vocês vão ver no decorrer das aulas que os elementos trazidos pela tecnologia do plasma faz a gente repensar muitas coisas. E isso é muito positivo e a gente agradece o privilégio de estar podendo fazer isso através dessa tecnologia maravilhosa. No início desse vídeo, vocês viram um fragmento do Padre Ticão anunciando esse curso durante a Missa da Cannabis, que aconteceu no dia 6 de dezembro do ano passado e que foi um evento histórico na luta pela regulamentação da cannabis medicinal e também um evento muito significativo porque antecedeu, né, a morte do nosso querido Padre Ticão. Então, a gente não podia deixar de trazer essa lembrança hoje aqui, que a gente inicia o segundo curso. E com essa lembrança, a gente aproveita para fazer uma justa homenagem a essa pessoa, a esse ser de luz, a esse ser humano grande que abraçou não somente a saúde preventiva, mas especialmente a tecnologia do plasma, e deixou um legado de ensinamentos para centenas, milhares de pessoas. Então, a ele toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho, e a todos vocês também, muita gratidão pela confiança de estarem conosco, iniciando essa jornada.
Pessoal, nós vamos mandar um abraço para quem está em casa. O Douglas, que está lá na transmissão, mais de 1.000 pessoas de todo o Brasil estão conectados conosco aqui. Vamos dizer um abraço canábico bem forte. As mulheres, um abraço. Os homens, toda a comunidade, um abraço. Você que está em casa, um grande abraço, um beijo no coração. Iniciando então hoje nossa aula número 1, a gente vai iniciar pela introdução à ciência do plasma. Vamos falar sobre os conceitos básicos e apresentar também os dispositivos de plasma para a saúde. No final da aula a gente vai ter uma palavrinha sobre os supercondutores, que é um conceito que vem revolucionando várias áreas da indústria. E o Bernardo vai falar um pouquinho para a gente sobre os supercondutores e o que eles têm a ver com a tecnologia do plasma. Então a gente vai começar agora falando sobre a ciência do plasma, que é uma ciência baseada no tripé formado por simplicidade, acessibilidade e abundância. A gente fala também que é a ciência onde o mais avançado é o mais simples. No lado direito aí da foto, o que a gente está vendo, esse pozinho branco no fundo do recipiente, é o GANS. GANS é uma sigla que significa gás em estado nanossólido, mas antes de falar de GANS, a gente vai falar sobre plasma, que é o nome que dá a nossa tecnologia. Então, o que é o plasma? O plasma a gente pode dizer que é a matéria-prima da qual é feita todas as coisas no universo. Tanto as coisas que a gente pode perceber com os 5 sentidos, como que ainda é desconhecido pela ciência como o famoso buraco negro, que nada mais é do que um gigantesco depósito de plasma a nível universal. Então, cada plasma é definido pela velocidade de seus átomos, e isso vai gerar objetos tangíveis ou frequências energéticas. Então, dependendo da velocidade dos átomos, esse plasma vai se materializar, vai gerar alguma coisa do mundo material ou vai gerar alguma frequência energética, que é, em termos gerais, energia pura. E o que é o GANS? O GANS também é um tipo de plasma. São micropartículas, cada micropartícula dessa é um gás em estado nanossólido. E essa substância que pode ser criada no fundo de um reator, que seja montado facilmente por qualquer pessoa, é uma substância considerada a matriz divina. É uma substância que pertence ao 4º estado da matéria, onde os átomos e as moléculas circulam e interagem livremente, emitindo e recebendo plasma de forma contínua. O GANS também é um tipo de plasma. São micropartículas, cada micropartícula dessa é um gás em estado nanossólido, e essa substância que pode ser criada no fundo de um reator, que seja montado facilmente por qualquer pessoa, é uma substância considerada a matriz divina. É uma substância que pertence ao 4º estado da matéria, onde os átomos e as moléculas circulam e interagem livremente, emitindo e recebendo plasma de forma contínua. Aí a gente vê a foto de diferentes tipos de GANS. Quando a gente fala GANS, nesse formato, como a gente está vendo na foto,
a gente está se referindo a um aglomerado de bilhões de micropartículas de dimensão subatômica que a gente não conseguiria ver a olho nu se não tivessem agrupadas. E como a gente falou, o GANs pode ter diferentes cores conforme o tipo. A Fundação Cash apresenta para a gente 4 GANs básicos, mas para dizer que é possível produzir GANs de vitaminas, minerais, proteínas, remédios, alimentos, em síntese, é possível fazer GANs de tudo. E cada micropartícula representa um GANs. Então, essas micropartículas vão se juntar quando existir ressonância de frequência, e isso gera o plasma, e isso gera essa energia entre elas, e essa energia que é criada entre essas micropartículas. Cada GANs é uma micropartícula, e essas micropartículas se juntam quando existe ressonância de frequência. Então, essa ressonância de frequência vai gerar o plasma e vai fazer com que essa energia que foi criada a partir da ressonância de frequência vá também para o mundo da realidade sutil e da manifestação concreta. A gente está iniciando a aula hoje, são muitos conceitos diferentes que a gente vai ver ao longo dessas semanas, mas só para dizer que esse curso tem como objetivo mostrar a simplicidade que existe por trás de todos os procedimentos da tecnologia do plasma e das orientações básicas que a gente acredita que sejam suficientes para que cada um monte seus reatores e faça uso desse conhecimento. E agora a gente vai falar então da Fundação Cash, que lançou essa proposta de doação dessa tecnologia em troca da paz mundial. E para falar da Fundação Cash, a gente tem que falar antes do Dr. Meran Tavakoli Cash, ou do Dr. Cash, como é mais conhecido. É um físico nuclear que nasceu no Irã e se dedicou a estudar formas de viabilizar projetos espaciais. E aí, com suas pesquisas, ele acabou descobrindo a ciência do plasma. A Fundação Cash foi criada, então, com o objetivo de receber as doações das patentes registradas pelo Dr. Cash e difundir esse conhecimento no mundo de forma gratuita. Diversos governos foram convidados a se apropriar da tecnologia do plasma, mas os avanços têm sido poucos devido aos interesses mercantilistas. E que interesses mercantilistas são ameaçados pelo plasma? Por que o plasma é uma ameaça a esses interesses? O plasma é uma ameaça a esses interesses porque propõe autonomia para as pessoas nas áreas da saúde, da alimentação, transporte, energia, combustíveis, que são áreas hoje dominadas por grandes conglomerados. Então aí é a raiz, né, da razão pela qual essa tecnologia ainda não está implantada 100% no mundo. Aí a gente tem a logomarca da Fundação Cash e a campanha Energia Livre em troca da paz mundial. E atualmente existem grupos de buscadores de conhecimento em todo o mundo. Aqui no Brasil, a Fundação Cash pretende implantar uma filial no próximo ano, 2022, bora torcer. E para esclarecer também que buscador de conhecimento é o termo usado pela Fundação Cash para designar as pessoas que estão estudando a tecnologia do plasma. Então, vocês e eu e todos esses que estão estudando essa maravilhosa tecnologia somos buscadores de conhecimento e, como tal, devemos nos comprometer com os principais objetivos da tecnologia do plasma, que é tornar mais fácil o acesso de outras pessoas a esse conhecimento, que é trabalhar para melhorar a frequência energética no planeta, bem como participar do esforço de usar essa tecnologia para resolver problemas concretos,
tais como falta de saúde, produção de alimentos e energia limpa, descontaminação e restauração ambiental, reversão de processos de transgenia na agricultura. Enfim, temos um horizonte amplo de uso do plasma para mudar tudo o que é preciso na realidade atual. E aí vem a pergunta, a partir do que a gente colocou no início desse curso, que a tecnologia do plasma é o encontro da ciência com a espiritualidade. Por quê? Isso acontece porque, se a gente for olhar as publicações da Fundação Keshe, do Dr. Keshe, a gente vai se deparar com a palavra alma muitas e muitas vezes, porque a base dessa tecnologia está na compreensão de como a elevação da frequência energética através do plasma pode curar e promover consciência espiritual. E aí a gente vem então com essa citação do Dr. Keshe, que explica melhor essa ideia. Compreender nossa alma e como se dá a interação entre campos trará a humanidade para o próximo estágio de iluminação, não através do sentimentalismo da crença, mas através da evolução da ciência. Então tá aí a tecnologia do plasma, que é a primeira ciência que faz essa ponte direta com a espiritualidade. E por que Meron Tavakoli Keshe é frequentemente relacionado a Nikola Tesla? Essa associação é feita principalmente porque partiu de Nikola Tesla a criação do primeiro reator e da famosa bobina de Tesla que gerava energia infinita. Então, tanto a bobina de Tesla como o reator do Dr. Keshe funcionam com essa mesma energia universal, infinita e abundante para todos nós, que é chamada de plasma. E Nikola Tesla, por sua vez, é o maior gênio injustiçado da história, é uma mistura de físico, de inventor, de engenheiro, que veio ao mundo no ano de 1856, curiosamente numa noite de tempestade intensa e muitos raios. E ao longo de sua vida, suas descobertas na área da energia, na área da física, revolucionaram o mundo e deram embasamento à física quântica, que na época ainda era desconhecida pela ciência. Então, Nikola Tesla morreu em 1943, aos 86 anos, e foi fonte de inspiração para Meron Tavakoli Keshe, que criou a ciência do plasma, que é baseada nessa energia cósmica universal, abundante e gratuita. Essa frase ficou muito conhecida, frase de Nikola Tesla: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essas três palavras, energia, frequência e vibração, são padrões do mundo subatômico. Aí a gente lembra que o nosso GANS é formado por micropartículas de tamanho também subatômico, de dimensão quântica, e tanto a tecnologia do plasma como Nikola Tesla falam a mesma linguagem, que é a linguagem do funcionamento do universo a partir da energia. Tesla ficou muito conhecido pelas contribuições que deu, abundantes, mas principalmente pelo sistema de eletricidade de corrente alternada, que revolucionou naquela época o fornecimento de energia. Mas são muitas invenções que nós usamos hoje e não fazemos ideia. Mas, por exemplo, ele falava há 100 anos atrás de uma tecnologia de bolso que seria capaz de transmitir imagens, músicas e vídeos para o mundo todo. Ou seja, há 100 anos atrás ele estava prevendo o surgimento dos atuais telefones celulares. E um outro conceito que vai aproximar esses dois gênios, a gente falou do reator da energia infinita, mas esse conceito antigravitacional, primeiro de tudo, esclarecer o que é esse conceito.
Se trata de uma característica que vai permitir a um objeto, entre aspas, se mover no espaço sem sofrer o impacto da força da gravidade e nem utilizar combustíveis fósseis. Esse é o conceito de antigravitacional. Então, o Dr. Kesh chegou à tecnologia do plasma justamente após se deparar com questões relacionadas com o desafio de levar naves espaciais ao espaço. Então, por exemplo, como os astronautas iriam se alimentar ou se tratar em caso de doença, que tipo de energia seria usada para fazer a nave decolar e ganhar o espaço, entre outras questões que ele tinha que resolver, e com isso chegou na tecnologia do plasma. E Nikola Tesla, já desde 1928, já vinha estudando esse conceito antigravitacional, tanto que nesse ano, em 1928, ele escreveu e publicou um artigo anunciando a possibilidade de criação de um veículo em formato de disco que usava a energia da Terra para se locomover no espaço aéreo. Hoje, veículos com essas características são chamados de discos voadores. Então, está aí o conceito de antigravitacional também, que une essas duas pessoas que foram tão importantes, né, para esse estudo que a gente está, nesse momento, acessando. Então, resumindo, a tecnologia do plasma é uma ciência que estuda a energia infinita universal através dos magraves. O ponto de partida dela é a compreensão da existência dos campos magnéticos e gravitacionais, que são a essência de tudo. Essa sigla magrave significa magnético gravitacional. A gente vai estar vendo nas próximas aulas as características dessas duas forças que, ao interagir, possibilitam a criação de tudo que existe. Então, essa tecnologia do plasma, ela vai sustentar que o plasma é a matriz de toda a criação, desde o átomo até outras galáxias. E a gente pode sintetizar tudo isso dizendo que a tecnologia do plasma é um pacote energético e informacional que possui um amplo leque de aplicações, que vai desde projetos espaciais até questões relacionadas com combustíveis e energia. E de tudo que a gente já viu, de relatos, testemunhos, de vivências, a tecnologia do plasma pode sim ajudar a resolver a maioria dos problemas da humanidade, que passam por esses que estão aí na tela: saúde, produção de alimentos, questões relacionadas com a terra, energia, transporte, combustíveis, e essa janela, né, que até então não estava no nosso horizonte, do conceito de antigravitacional, que abre também uma perspectiva muito nova e inusitada para a nossa ciência. A Fundação Kesh lançou, nesse contexto conturbado que a gente está vivendo, uma campanha chamada Um Copo, Uma Vida. O Copo da Vida, na verdade, é um reator que foi montado, que foi criado especialmente para esse contexto e que está sendo doado para salvar pessoas. Quem tiver mais interesse é só entrar nos sites oficiais da Fundação Kesh, porque os relatos são abundantes. Essa é a foto do reator do Copo 1. Como a gente está vendo pela foto, a configuração é bem simples. Esse reator é formado por uma bobina de cobre cru, uma bobina de cobre nano revestido, zinco, água e sal dentro de um recipiente de vidro ou plástico e fios de cobre para fazer as conexões entre os metais. Então, em todo o Brasil, grupos de voluntários estão organizando o atendimento a pessoas vítimas da Covid, fornecendo os ganses e a água gerada por esses reatores, assim como as orientações para a realização dos protocolos que consistem em beber, inalar ou borrifar a água do copo da vida. E agora vamos dar uma palavra sobre o nanorevestimento,
Primeiro de tudo, dizer que é um dos pilares da tecnologia do plasma. Segundo alguns buscadores, é a própria tecnologia. Por quê? Porque é o processo de nanorrevestimento que vai possibilitar a criação de supercondutores. Os supercondutores são as bobinas e as placas que vão passar pelo processo de nanorrevestimento. É um procedimento no qual a gente vai utilizar soda cáustica ou fogo diretamente sobre o cobre ou o zinco, a fim de que esses metais adquiram nanocamadas, e são essas nanocamadas que vão tornar esses metais supercondutores capazes de captar a energia cósmica universal ou plasma. Apesar desse procedimento ser desconhecido para a maioria, a gente quer enfatizar bem aqui que esse procedimento é simples, é seguro, deve ser feito com os cuidados necessários, obviamente, e a gente vai estar explicando todo esse procedimento nas próximas aulas. Mas após o nanorrevestimento, esses metais então nanorrevestidos devem ser montados no reator para que o ganho seja produzido. E já que a gente falou do nanorrevestimento, vamos falar também do reator. A gente já viu o copo da vida, a gente está vendo o reator aí à nossa direita, como ele é formado. O reator nada mais é do que um dispositivo caseiro que a temperatura ambiente é capaz de materializar gãs no estado sólido, feito a partir de sal, água e metais. Ele vai funcionar como? É como se fosse um ímã, através das peças nanorrevestidas, vão captar o oxigênio ou certos elementos do ambiente para dentro do reator, para que haja uma reação com os metais que estão aí misturados com a água e com o sol. Então, em outras palavras, o que esse reator faz? Ele vai dissociar as moléculas que estão no ambiente externo, vai trazer os elementos, os átomos, para dentro do reator, para juntar com os elementos que já estão em reação dentro do reator. Então, esse é o trabalho, né, de produção de gãs. É bem simples, é montado com 2 ou 3 peças de metais, água e sal, e através desse dispositivo a gente consegue produzir em casa a matriz divina para ser usada na saúde, na agricultura, nessas áreas todas que a gente vem falando. E aí a gente vai falar agora de 2 conceitos que são também muito importantes para essa tecnologia. Um deles é a simplicidade. A gente já falou no início que essa tecnologia é adequada para todas as pessoas, estejam elas nas cidades, na zona rural, na floresta, sem distinção. E o outro conceito também muito importante é o conceito da criatividade, que implica em encontrar e usar os materiais de acordo com a disponibilidade do contexto de cada um. Quem está em São Paulo, logicamente, leva vantagem, mas essa tecnologia, justamente essa simplicidade, é o que faz que seja possível ela ser feita com materiais alternativos para gerar o mesmo resultado. Agora a gente vai falar então do famoso Magrave V2, que é um dispositivo utilizado para economizar combustível ou energia elétrica. A gente vai mostrar aí a configuração dele, ou seja, ele é formado com bobinas nanorrevestidas com alguns tipos de ganses, e esse conjunto depois é colocado dentro de uma caixinha que é instalada no carro ou dentro de casa. Em termos gerais, essa é a ideia do Magrave, e é bom a gente dizer que esse conhecimento é um conhecimento já mais avançado. A gente está aqui no nível introdutório e com foco voltado para a saúde, mas essa é uma área interessantíssima e a gente incentiva as pessoas que têm interesse, que têm aptidão a realmente investir. A tecnologia do plasma também traz muitíssimos benefícios na área da agricultura, na área ambiental em geral, mas na área da agricultura vai aumentar a produção através do aumento do crescimento da planta, na velocidade do crescimento da planta,
e também do aumento na produção gerada. Outro efeito também que o plasma pode gerar no meio ambiente é possibilitar que as sementes transgênicas retornem ao seu estado original. Isso também já foi comprovado. Além disso, a tecnologia vai proteger a área contra eventos climáticos fortes como furacões, chuvas de granizo e oferece também proteção de modo geral, tanto para a área como para os habitantes. Ela pode ser usada também para remediar e para restaurar danos ambientais e ainda na produção agrícola vai resolver ataques de pragas e insetos nas colheitas, não matando esses seres, mas fazendo com que eles se desloquem para outras áreas onde exista uma frequência diferenciada do GANs. Basicamente é assim que atua. A gente vai ter também uma aula para falar especificamente sobre a tecnologia do plasma no meio ambiente, mas de todas as formas dizer que é aí uma ferramenta para a gente regenerar e produzir alimentos em abundância. Aqui uma foto demonstrando a diferença de cultivo utilizando água plasmada e utilizando água normal. Então é justamente aqueles efeitos de aceleração do crescimento e consequentemente de aumento da produção. Já nessa fase inicial já é possível detectar essa diferença. E não somente isso, mas tem muitos relatos de que a presença de GANs em determinadas áreas conseguiu afastar tufões, furacões e outros eventos climáticos, deixando essas áreas intactas. Áreas afetadas também por geadas, chuvas de granizo, seca, praga de gafanhotos. Nessas áreas também foi comprovada a ação protetiva do plasma. E em Fukushima, no Japão, onde aconteceu o acidente nuclear, foram espalhadas garrafas com GANs nos locais onde havia essa radiação mais intensa e os resultados também ficaram comprovados. E agora a gente entra na questão nossa central, que é o plasma e a saúde, trazendo então uma frase de uma médica que está no Rio de Janeiro, e ela fala que a medicina convencional estuda o cadáver, enquanto que a medicina do plasma integra o ser. Então, nesse momento, a gente dá as boas-vindas a todos e a todas, porque a gente está chegando, estamos acessando nesse momento a era da farmácia eletromagnética. A tecnologia do plasma traz para a gente um sistema portátil de saúde, baseado na alma, porque a gente está falando de dispositivos que trabalham com frequência e essa frequência trabalha diretamente na nossa alma, a nível das emoções. Então, essa frase aí do Dr. Cash mostra bem essa relação existente entre saúde e alma. Se a alma quiser, pode alterar emoções e corrigir a fisicalidade, ou seja, a cura da fisicalidade é a somatória da harmonia da alma e das emoções. Mas então vamos falar das ferramentas que a gente tem. As ferramentas são ferramentas simples de serem produzidas. Aqui à direita a gente vê uma pulseira de plasma. Essa pulseira é feita com mangueira de silicone para aquário, que se encontra em lojas de produtos para animais. E essa mangueira de silicone é um material muito versátil, porque com ela se faz não somente pulseiras, mas também se pode fazer capacetes, coletes de plasma. A criatividade pode gerar muitos usos com essas mangueiras de silicone. Tem terapeutas, por exemplo, que utilizam essas mangueiras ao redor de macas dentro do consultório para que os pacientes possam se beneficiar dessa frequência sem necessariamente estar sendo informado disso. Um efeito sutil que vai beneficiar todo o tratamento. A gente tem também os patches, que são nada mais do que compressas ou emplastros com água plasmada, super simples de fazer. A gente vai estar tendo aulas também para estar mostrando como que se faz esses patches. A caneta da saúde
é um dispositivo fantástico, tanto para terapeutas como para ter em casa. A gente vai ter aula de montagem da caneta da saúde, de aplicação também. E fora isso, dentro das ferramentas, a gente tem também a ingestão da água plasmada e a alimentação plasmática, que também é tema de uma aula. Então, aí a gente tem as principais ferramentas usadas na saúde. Existem outras muito mais sofisticadas, mas a gente está tratando aqui de trazer essa possibilidade de autonomia como primeiro passo. Aqui a gente tem um dispositivo não oficial, batizado de Vitamax. É um conjunto de bobinas nano-revestidas para ser acoplado ao corpo. Tem o tamanho equivalente à palma da mão e foi criada pelo buscador de conhecimento Fabrício Santos. Agora, sobre a caneta da saúde, tem esse formato que vocês estão vendo aí na tela. Como a gente falou, ideal para ter tanto em casa como no trabalho, para quem é terapeuta. É uma ferramenta que complementa todas as terapias. E com essa caneta é possível fazer aplicações presenciais e também à distância. De tudo que ela faz, é excelente para casos de dores em geral. De todos os benefícios que a gente sabe que ela pode trazer a nível da frequência, a gente destaca especialmente a eficácia em casos de dores em geral. E como diz Dr. Cash, o caminho é para dentro, nosso pensamento modula a frequência em harmonia com o sentimento e levando essas diretrizes colocadas por Dr. Cash relacionadas com a interação, né, nossa com toda essa tecnologia. Essa é uma referência também para quem vai aplicar a caneta da saúde, no sentido de tá colocando para outra pessoa a necessidade de também estar se conectando, de estar entendendo, né, o processo que vai acontecer através da frequência energética do GANS. Isso a gente vai estar falando nas aulas específicas sobre aplicação com a caneta da saúde. E como que a tecnologia do plasma atua no organismo finalmente? A gente tem a composição do corpo humano, 4 elementos totalizam 96%. São eles o oxigênio, com 65%, o carbono, com 18%, hidrogênio, com 10% e nitrogênio, com 3%. Os outros 4 elementos são elementos como cálcio, fósforo, potássio, enxofre. Mas o que é importante para a gente aqui? O carbono e o oxigênio. O carbono e o oxigênio, se a gente somar a porcentagem desses dois elementos, a gente vai ver que os dois representam 83%. Ou seja, eles são a base da estrutura do corpo humano e também do nosso DNA. Então, como a gente falou, a tecnologia do plasma trabalha com esses 4 elementos nos seus 4 ganses básicos. E a gente vai falar um pouquinho desses ganses para poder fechar esse entendimento de como a tecnologia do plasma atua no organismo. O primeiro de todos que a gente vai falar é o GANS de CO2, que é chamado GANS da fisicalidade. É o GANS que pode restaurar células, ossos, tecidos, órgãos, nervos. É o GANS principal da tecnologia do plasma. O GANS de CO2 também é considerado a máquina de Xerox dessa tecnologia, ou seja, com esse reator é possível fazer GANS de tudo. O outro GANS dentro desse conjunto dos 4 ganses básicos é o GANS de ZNO, ou GANS de zinco, que é chamado também GANS da paz, e ele é chamado assim porque é capaz de promover mudanças profundas no comportamento de pessoas, animais, em tudo que for vivo. A gente vai ter também o GANS de ferro, ou GANS de CH3, que é o GANS mais forte entre os 4. Esse GANS doa energia indiscriminadamente a todos os seres vivos.
Então, existe uma cautela com relação a esse reator. O Dr. Cash pediu, como a gente está no momento meio turbulento, que a gente não faça esses reatores, que ninguém monte reatores CH3, por quê? Porque esse GANS ele é muito forte, e assim como ele vai fortalecer o nosso organismo, ele vai fortalecer também esses micro-organismos que estão gerando doenças. Então ele não deve ser usado nunca em pessoas com câncer ou que estejam enfrentando processos com vírus e bactérias no corpo. Para esses casos, o GANS mais recomendado é o GANS de cuo, ou GANS de cobre. É um GANS que tem essa propriedade de desinfecção, desinflamação. Ele também é eficaz em processos de descontaminação. Foi esse GANS que foi usado no Japão para restaurar as zonas afetadas pelo acidente de Fukushima. E esse é o GANS mais indicado para pessoas que estão em processos de doenças, né, com micro-organismos. Agora que a gente viu esses 4 GANSes, vamos entender, né? Esses GANSes são produzidos dentro do reator, que propicia para eles uma condição perfeita. Então, quando a frequência do GANS entra em contato com nossas células, faz com que elas sejam realinhadas e que voltem ao estado original de perfeição, onde o funcionamento se dá a partir da informação original. Então, quando acontece essa interação do nosso corpo físico com a frequência dos GANS, o que vai acontecer é que nossas células vão receber a informação de como devem funcionar para fazer com que os elementos que estejam em excesso sejam eliminados do organismo e, de igual forma, o que esteja faltando seja reposto. É a função de autocura que a gente tem, mas que a partir dessa interação com o plasma, ela é restaurada de forma potente. E o que contém esses 4 GANSes básicos para promover esse resultado? Esses GANSes, como a gente falou, trabalham com os principais elementos que compõem não somente nosso corpo, como todo o universo, que são carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Então, por essa razão, no caso do organismo humano, a informação original é captada, é internalizada, fazendo com que as células se comportem da maneira mais eficaz para o corpo. O plasma significa uma revolução na medicina e em todas as áreas a partir da frequência energética do GANS, que é o gás em estado nanossólido. Além dessa revolução nas áreas concretas do corpo físico e dos problemas que a humanidade vem enfrentando, como é que a gente pode entender a atuação do plasma no emocional? Vamos começar falando dos tipos de memórias que alimentam nossa alma. A primeira delas é a memória genética, que vem da nossa informação genética, do nosso DNA, e que traz para a gente também, né, uma memória que vai dar para a gente certas condições, vamos dizer assim, de partida. E a gente tem também as experiências de vida, tem os ataques energéticos, tem as questões culturais, ou a consciência de grupo, grupos familiares, sociais, religiosos, políticos. Todas essas memórias trazem para a gente vivências que vão alimentando a alma. No caso da memória genética, a gente sabe que hoje tem um outro conceito chamado epigenética, que também promove uma reversão dessa situação, né, genética que, em princípio, a ciência considera que não pode ser mudada. Mas o plasma, finalmente, é uma ferramenta que pode desativar memórias genéticas, memórias emocionais que sejam indesejadas ou nocivas. Em resumo, o plasma pode desativar essas memórias indesejadas através da elevação da frequência. E é dessa forma que funciona, através principalmente do GANS da paz, que é o GANS de ZNO ou GANS de zinco.
Essa citação aí do maior físico quântico de todos os tempos é uma citação que a gente não pode tirar do horizonte, principalmente nessa caminhada da tecnologia do plasma. Por isso vos digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e para aquele que bate, a porta será aberta. Essa citação, para a gente fechar essa introdução de hoje, e dizer que toda a criação vem de Deus. A gente acredita que esse conhecimento sempre esteve presente no universo, não poderia ser diferente, e presente também na história da nossa humanidade. Provavelmente esse conhecimento foi desenvolvido por civilizações mais avançadas em passado remoto e foi perdido pelas pessoas conforme o avanço, conforme o progresso e tudo mais que se seguiu. Mas exatamente nesse momento, entre os remédios da farmácia e as principais corporações de energia e combustíveis, a tecnologia do plasma nos oferece um panorama que pode ser esse panorama da Terra Prometida que o Bernardo tanto fala, mas finalmente é um panorama que está a nosso alcance e que pode nos permite mudar o paradigma da escassez para o paradigma da abundância e da plenitude. Isso não é uma coisa que somente é possível, isso já faz parte da nossa realidade, já está acontecendo. Então, bem-vindos todos e todas a essa jornada de conhecimento, de despertar. Muita gratidão pela presença. E agora a gente fica então com a apresentação dos dispositivos de plasma que vão ser apresentados pelo buscador de conhecimento Inácio Fitas, do Espaço Terapêutico Gotas de Luz. Olá, bem-vindo a todos. Eu sou Inácio Fitas e hoje estamos aqui para a primeira aula na exposição dessa tecnologia do plasma, GaNs, gás em estado nanosólido, e vamos divulgar passo a passo as etapas importantes, os conhecimentos básicos, para que todos possam ter acesso gratuitamente dessa tecnologia. Primeiramente eu quero me apresentar. Eu sou técnico eletrônico, engenheiro eletrônico e eletricista na década de 80 e 90. Sou mestre em física nuclear de reatores de potência pelo IPEM USP na década também de 90 e atuei nessas áreas durante a minha vida profissional na área técnica. Hoje, terapeuta energético, holístico e pesquisador de várias tecnologias, e tive acesso a essa tecnologia da Fundação e posso compartilhar um pouco do meu conhecimento adquirido e da minha experiência. Nós vamos tratar de coisas práticas. Eu vou mostrar para vocês alguns itens que podemos produzir com relação à saúde, aplicação na área da saúde, é a minha área de pesquisa e de aplicação. Vamos mostrar alguns itens dos oficiais e das variações dos oficiais propostos pela Fundação, método de preparo, de produção, de coleta, enfim, vários assuntos que são de prioritária importância, principalmente nesses momentos. Inclusive, a campanha que nós estamos atuando junto como voluntários de Um Copo, Uma Vida, que é o GaNs utilizado para se tratar casos de viroses. Isso se faz muito importante nesse momento e vamos abranger também com as informações disponibilizadas para nós. Tá bem? Gratidão e tenhamos todos um bom aprendizado. Namastê.
Como dissemos, nós vamos estudar a parte prática da ciência do plasma aplicada à saúde. Outros colegas vão abordar outros temas dessa ciência. E para tanto, se faz mais do que necessário que entendamos que a ciência do plasma é uma nova ciência. Ela sequer pode ser alcançada, entendida ou explicada pela ciência atual, como nós tratamos a física, a química, hoje em curso aqui no planeta. Essa ciência ela abrange tão amplamente o universo que ela envolve a parte emocional, a parte que chamamos de espiritual, e correlaciona isso, abrangendo também essa nossa ciência da materialidade aqui que temos hoje. Portanto, eu quero ressaltar e deixar bem claro que é muito importante as condições que nós deixamos propícias para todas as etapas em que lidamos com a ciência do plasma. As condições emocionais, condições ambientais, a intenção com a qual fazemos qualquer trabalho correlato ao plasma, porque isso acompanha, como também vai ser bem explicado, uma ética universal, um chamado ethos do universo, onde impera a moral, impera a verdade, impera a clareza, pureza e, em suma, o amor incondicional. Então, para nós também somos limitados nessa parte ainda, mas é onde vamos nos desenvolver concomitante com a ciência, a nossa espiritualidade. Falado isso, deixado claro isso, nós vamos entender como se fazer o processo utilizando metais, utilizando água, sal, um vidro, um recipiente, de forma bem simples e prática, como assim nos foi passado, a criar as condições para que a energia do universo, a energia da criação, o prana, também assim chamado, possa ser coletado, e aí é o plasma, que não haja confusão, e muitos fazem essa confusão. O plasma é uma energia, ela não é palpável, ela é ampla, é a energia da criação e da manutenção da vida, e não o GANS. O GANS é um estado sólido já, é o gás em estado nanossólido que nós conseguimos captar e produzir, materializar, vou dizer assim, o plasma dentro do meio aquoso salino, que é o nosso reator. Deixado isso bem claro, eu vou mostrar para vocês as etapas e os procedimentos que podemos fazer uso e que podemos produzir esses ganses. Aqui temos alguns tipos de ganses, os mais usados, e suas indicações. O gans de CO2 é utilizado para atuação no sistema nervoso, emoções, dá equilíbrio ao sistema nervoso. Dizemos que atua mais na matéria, no corpo, nas dores e coisas do tipo. Ele é composto montando-se com um metal zinco e outro metal cobre nano revestido em seu reator. Outro gans também muito usado é o QO2, para o sistema linfático, melhora as físicas, desinfecção. Ele é montado no seu reator com cobre e cobre nano revestido. O CH3 não está em uso ultimamente por conta dessa questão de virose que enfrentamos, mas ele é utilizado no sistema sanguíneo, dá fluxo de energia, energização. Era utilizado compondo-se com ferro e cobre nano revestido. O ZNO também é um gans muito utilizado. Ele tem o foco principal nas emoções. Ele é montado o seu reator com zinco e zinco nano revestido. E o KO,
óxido de cálcio, que dá cálcio para os ossos. É um GANS também utilizado na questão da saúde. Em todos esses GANSes, utilizamos os aminoácidos, que são de suma importância na propriedade, na efetividade do GANS. Aqui temos um esquemático de um reator de GANS, onde um recipiente, 2 metais interligados com água em solução salina de 3 a 10% de sal no volume de água, os elementos metálicos interligados, onde podemos colocar um LED verde entre a conexão ou utilizar um outro pedaço de fio para fazer essa interligação. Ou seja, os 2 fios não necessariamente ficariam ligados entre si diretamente. Já em produção, aí procura mostrar que no topo da água fica a camada de aminoácido após a produção de GANS. Os GANSes que se materializam por coleta do plasma são normalmente depositados ao fundo do recipiente. Apresentamos aqui alguns métodos de como utilizar o GANS ou a água de GANS. Então, a água de GANS ela pode ser utilizada em spray para borrifação. A água de GANS ou GANS pode ser colocado em plastros ou patches, como chamados, aqui numerado número 2 como compressa, mas também pode ser utilizada a água plasmada em panos e aí sim aplicar sobre o corpo. Podemos a água plasmada ingerir, podemos inalar, podemos utilizá-la numa proporção adequada para banhos de imersão, podemos envolver o corpo aplicando em roupas ou em toalhas quando indicado ou necessário, podemos vestir essas roupas com água plasmada ou deitar sobre ela, e pode também a água plasmada ser colocada em equipamentos que giram, fazendo um campo de plasma de atuação ainda maior. Também conhecida como caneta da saúde, essa pen, ela é formada com uma bobina de cobre no sentido horário, outra bobina de cobre no sentido anti-horário e uma haste reta no centro das duas, uma envolvendo a outra e posterior a isso nano-revestida. Essa bobina funciona com a relação magnético-gravitacional e possibilita a utilização para cura com grandes resultados. Nós vamos ver alguns equipamentos construídos com ela. Como nós vamos mostrar para vocês, existem várias formas e proporções de se fazer emplastros. Aqui é uma delas, água de GANS de CO2 com algumas gotas de QO inseridas. A gente coloca 10 até menos ml de água num papel toalha, em algo absorvente, coloque uma fita adesiva num saquinho plástico e lacra ele, fecha. Ele fica com o potencial do campo do plasma. Normalmente é utilizado com transferência de energia pela própria propriedade do plasma, algum PET aplicado numa região do corpo com mais concentração, com mais intensidade de campo, e outro PET com uma quantidade menor, portanto com intensidade menor, em outra relação do corpo, fazendo com que o gradiente de campo de um PET para o outro faça a interação e faça o corpo buscar o equilíbrio.
por exemplo, dos dois lados de um joelho, onde precisa haver uma cura por equilíbrio de campos. Aqui nós temos alguns exemplos de bastões, ou também chamadas canetas, para a utilização na cura, em amenizar dores, equilibrar, harmonizar. Como podem ver, há de vários tamanhos, esse é um tamanho pequeno, e várias composições. Esta foi feita com bobinas de cobre nano revestido, no interior de um invólucro, plástico inquebrável, com gans líquido lavado dentro, lacrado, hermético, e esse tem também alguns cristais. Aqui um modelo parecido, um pouco maior, também com cristais e gans no seu interior. Bobinas de cobre nano revestidas com o modelo da caneta, num tamanho um pouco maior. Aqui podemos ver um outro bastão, bem maior, também nesse modelo, com as bobinas nano revestidas no seu interior, ganses de CO2 e ZNO e alguns cristais que geram a vibração para a cura. Aqui outros dois modelos, um inclusive não tem as duas bobinas internas, só a haste central e uma bobina, e não tem cristais. O outro contém as bobinas com menos espiras, mais espaçadas, com mais cristais e, por ser maior, mais volume de gans. São variedades que nós podemos criar e cada qual tem o seu efeito. Somos livres para experimentar utilizando essa tecnologia adequadamente. Aqui nós temos modelos de pulseiras preparadas com gans de CO2 e ZNO a 50% de cada, que são utilizadas para curas, amenizar dores, equilíbrios, inclusive emocionais. Podem ser colocadas no braço, no joelho, perna, onde se fizer necessário. Aqui temos exemplos de patches feitos com papel, onde depositamos alguns ml de ganses. Também pode ser de um tipo ou de vários tipos misturados, conforme a necessidade. Depois envolvido em algum recipiente que seja lacrado e posteriormente colocamos uma fita bem resistente por fora. Essa coloração nós colocamos porque padronizamos a intensidade. Uns têm 3 ml, outros têm 5 ml, ou também por categoria, se é gans só de CO2, se é só de ZNO, se é proporção de um e de outro. Isso podemos padronizar conforme nós quisermos. Vejam que eles não são grandes, são PETs pequenos, e esses são utilizados para fazer o gradiente de cura. Por exemplo, se esse tem 3 ml e esse tem 5 ml, a intensidade de campo deles é diferente. Então, eu colocando um ao lado e outro de outro lado, o gradiente de campo eletromagnético que vai atuar de um para outro, conforme a própria regra do plasma, que o que tem mais doa para o que tem menos, vai tender a equilibrar o que está no centro, que seria a parte do corpo onde o indivíduo tem o problema. Usando ainda mais a criatividade, podemos fazer sabonetes aromáticos e neles colocar águas plasmadas. Assim, temos uma variedade com aromas diferentes e com água que, ao utilizar, já vai trazendo os benefícios
da ciência do plasma, do GANS, para quem faz uso. Então vejam que podemos utilizar de várias formas essa ciência, essa tecnologia, inclusive para o dia a dia. Bem, pessoal, e como não pode faltar, dado o problema maior que a humanidade está enfrentando, a questão de virose, vamos apresentar agora o famoso Um Copo, Uma Vida, que há duas versões por conta da mutação que se fez. Então nós vamos apresentar o copo 1 e alguns detalhes sobre ele. Aí está um reator de 3 litros de volume que contém uma bobina de cobre nu, uma bobina de cobre nano revestida e uma placa de zinco. Esse reator já está aí há algum tempo, veja que estão interligadas, e na superfície nós já conseguimos identificar como que uma crosta de microplacas parece oleosa. Esses são os aminoácidos que são gerados na superfície do reator. Vejam que no interior conseguimos identificar os ganses em formação, tanto na placa como nas bobinas. Eu vou tocar para que desprendam algumas partículas. Vejam que elas se precipitam ao fundo. Aí está o GANS descendo. E assim é a produção o GANS sendo o plasma materializado e se deposita no fundo do recipiente. Uma vez essa produção crescendo, antes de tocar os metais, nós utilizamos mangueiras, seringas como esta, para coletar o GANS lá do fundo e colocamos em recipientes para lavagem, retirada do sal. Aproveitando aqui, mostrando também o copo 2. No caso, é o copo gêmeo ou duplo reator interligado para aumentar a velocidade de produção, uma vez que o copo 2 tem a produção mais lenta que o copo 1. Vejam que essa coloração indica que já está há muito tempo produzindo. Ele fica na coloração azulada e depois esverdeada. A interligação, por vezes, acumula-se sal, migra de dentro da água para fora conforme a variação do clima também. Aqui vamos mostrar para vocês o GANS coletado e lavado já num recipiente. Vejam que há uma quantidade abundante de GANS nesse recipiente. E aqui, agitando esse frasco, podemos ver a atuação do GANS fisicamente, né? Que nós gostamos sempre de ver, enxergar. Então aí, uma vez o plasma coletado, ele se materializa em GANS e se deposita no reator. Depois do reator, trocamos a água após coletarmos o GANS em recipiente assim, até dessalinizar. E vejam que ele se mistura propriamente à água. Deixando decantar, esse GANS vai ao fundo e essa água que fica acima do GANS está energizada com o campo eletromagnético gravitacional do GANS, é o que chamamos de água plasmada.
Aqui tem um exemplo. Essa água foi coletada daquele reator do copo 1 que nós mostramos e já foi lavado. Esse GANS está possibilitado já para uso. Aqui nós vamos mostrar um recipiente com QO2. Vejam que parece ínfima a quantidade. Esse é o GANS de QO2 num recipiente pequeno. Mas quando agitamos esse recipiente, vejam que ele toma conta de toda essa água. Aqui temos aminoácidos desse QO2 que não conseguimos ver e está diluído numa quantidade razoável de água. Assim, podemos mantê-los e, quando precisar usar, adicionar a composição, a quantidade necessária. E para concluir, mostrando aqui a água plasmada, própria para consumo do copo 1, um copo, uma vida, a água do copo 2, visualmente elas não têm diferença, precisamos identificá-las. E aqui no processo de uso também um borrifador de um copo, uma vida 1, borrifador de um copo, uma vida 2, que serve tanto para o teste, se a pessoa está ou não infectada com alguma virose, como serve para uso nas indicações já citadas lá atrás. Tá bem? Agradecemos a atenção de todos, estando à disposição para sanar qualquer dúvida, e até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, meu nome é Bernardo Teixeira, eu sou do canal Humanidade 5D no YouTube e hoje nós vamos falar sobre supercondutores. Os supercondutores são nada menos que a última fronteira tecnológica da humanidade. Discos voadores, antigravidade, levitação magnética, resistência zero, eficiência energética, energia livre, cura para as doenças, agricultura avançada, compreensão da realidade sutil e um vasto etc. Todas as áreas do conhecimento se beneficiarão ou farão uso desses materiais especiais. Os supercondutores são conhecidos desde 1911. Foram descobertos pelo cientista chamado Heikki Karmelin Onnes, em temperaturas muito baixas, próximas ao zero absoluto, menos 273 graus Celsius. No zero absoluto, toda matéria é supercondutora. Portanto, a descoberta de um material supercondutor à temperatura ambiente é simplesmente o santo graal da ciência, com aplicações tecnológicas imediatas. A descoberta do grafeno em 2004 deu a largada na corrida para a descoberta desse santo graal da ciência. Mas apesar dos avanços, o poder de supercondução do grafeno ainda é um potencial, não tendo sido ainda desbloqueado para o uso prático. Diferentemente dos avançados processos tecnológicos, os supercondutores não precisam necessariamente de uma vasta cadeia científica, com rigor tecnológico e investimentos milionários. Eles são materiais excepcionalmente exóticos, pois suas características naturais se relacionam à tecnologia avançadíssima e podem, inclusive, ser encontrados na natureza, de forma natural, como o exemplo do fullereno, encontrado nas pedras Chungit. Imagine um material capaz de produzir antigravidade. Imagine um material capaz de repelir campos magnéticos, criar antigravidade, drenar energia livre e limpa do éter, promover e manter a saúde humana, gerar nutrição para as pessoas, agricultura, autoconhecimento, proteção climática e energética, descontaminação e por aí vai. E se esse material fosse de fácil acesso, ou pudesse ser criado em nossas casas, por qualquer pessoa? Estamos falando do fim da escassez, do fim das disputas, das competições, das guerras. Estamos falando da própria Terra Prometida. Graças a Deus. O tema supercondutores não pode, de modo algum, ser desvinculado do tema espiritualidade. Primeiro, porque o supercondutor é a chave de acesso às camadas mais sutis da realidade.
E é de lá que eles drenam energia e trazem mais compreensões a respeito dos fenômenos e da natureza desses níveis mais energéticos da realidade. Algo que faz parte de nós mesmos, já que somos, nosso corpo e nossa vida, expressões desse nível de realidade que normalmente passa despercebido. Segundo, porque esses materiais exóticos têm sido usados por figuras sagradas e ou mitológicas, através da história humana, estando inclusive contidos em textos bíblicos. Em Números 21:8, há uma receita do caduceu de Hermes, dada a Moisés pelo próprio Deus. A nossa medicina materialista ostenta tanto o caduceu de Hermes como o bastão de Asclépios ou Esculápio, como símbolo de saúde plena, como se fossem objetos mitológicos relacionados à saúde. Através do conhecimento dos supercondutores, hoje sabemos que de mitológico esses objetos não têm nada. Trata-se de tecnologia extremamente avançada que o nosso paradigma científico ainda não alcançou. O poder dos supercondutores não se resume apenas na transformação do futuro, mas também trazem compreensão a respeito do passado. Muitos dos feitos considerados como milagres nos textos antigos são, na verdade, o poder de tecnologias avançadíssimas ensinadas por Deus. A Arca da Aliança é outro dispositivo tecnológico baseado em supercondução. Além de derrubar muralhas, ela abriu o Mar Vermelho e o Rio Jordão para o povo de Deus passar. Como está descrito em Josué 3:4, os líderes passam pelo meio do acampamento dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a Arca da Aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não chegue perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a Arca da Aliança e vão em frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água perto da margem. Os sacerdotes iam na frente levando a Arca da Aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica do lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram, pisando a terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficavam parados no seco, no meio do rio Jordão. E ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. Ali, Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia retirado do Jordão e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Isso não é muito discutido, né? Até porque é um problema lógico, o fato da Arca da Aliança ter saído do Egito. É bem claro, nessa passagem fica bem claro como é que os israelitas conseguiam abrir rios, como é que os israelitas conseguiam separar as águas, tanto do Mar Vermelho quanto do Rio Jordão. Certamente foi um milagre tecnológico dado ao povo pelo próprio Deus. No livro O Segredo Perdido da Arca Sagrada, Lawrence Gardner explica sobre a Pedra do Fogo, ou Pão da Presença, um misterioso pó branco feito de ouro, e como ele era usado dentro da Arca da Aliança para ativar seus poderes de supercondução e abrir a conexão espiritual. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Quem entende um pouquinho de metalurgia sabe que o ouro no fogo fica líquido e não pó. Então, houve algum outro processo pelo qual o ouro do bezerro de ouro foi submetido para que ele se tornasse um pó branco. A nossa teologia explica que isso foi um castigo dado ao povo por Moisés, por ter adorado a divindade Moloque, né? O bezerro representa Moloque.
Então Moisés, de alguma forma, através de algum processo, ele transformou o ouro em um pó branco e deu para o povo beber. Eu acredito, o Lawrence Gardner acredita, quem pesquisa a área dos supercondutores e tem acesso às informações, acredita que essa é uma forma de abrir a compreensão das pessoas, abrir a cognição das pessoas para as realidades mais sutis, para os fenômenos menos fáceis de perceber. Quando a gente abre a nossa percepção, a nossa espiritualidade desabrocha e, consequentemente, o povo pecaria menos. Existem duas classes de supercondutores. Os perfeitos do tipo 1, pois repelem qualquer invasão de campo magnético. São eles o ouro monoatômico, mais conhecido como Ormus, derivados da pesquisa de David Woodson, e demais metais nobres do grupo platínico, irídio, ródio, ósmio, rutênio, platina, tálamo, paládio e etc. E os de tipo 2, compostos metálicos de cobre, chumbo, nióbio e nióbio-titânio. Esses apresentam um comportamento misto, permitindo alguma passagem de campo magnético externo. Os supercondutores na tecnologia do plasma são frequentemente confundidos com o grafeno, sobretudo pelos buscadores veteranos. Antigamente, o cache referia-se ao cobre nanorrevestido como grafeno por causa de suas propriedades semelhantes, ou como carbono sp3, devido à geometria cristalina formada pelas camadas de nanorrevestimento. Referir ao cobre nano como grafeno é um erro. A queima física através do fogo ou química através da soda gera os óxidos de cobre, QO e Q2O. Não é possível criar carbono queimando cobre. A tecnologia do plasma nos capacita a criar supercondutores do tipo 2 através do nanorrevestimento. Esse conhecimento abre acesso à materialização da quinta essência através da captura dos plasmas, que são possíveis supercondutores do tipo 1. O cache diz que os plasmas são esses supercondutores do tipo 1. Acontece que eu ainda não fiz os testes, assim como eu fiz com o cobre nanorrevestido e com o Ormus. Depois da tecnologia do plasma, adicionamos mais uma função incrível para os supercondutores: antenas de prana. Os supercondutores drenam energia prânica, ou Chi, do éter. E é por esse motivo que a caneta da saúde simples, somente com o cobre nanorrevestido, já faz um grande resultado na saúde. É por isso que somente o cobre nanorrevestido da caneta já tem propriedades terapêuticas. Os supercondutores são a chave do infinito e vão transformar tudo, desde os relacionamentos humanos até as estruturas sociais. Agora, não precisamos mais sair de casa para produzir riquezas e comprar recursos. Podemos criar os recursos em casa, a partir da realidade sutil, da quintessência ou éter, como você quiser chamar. Estamos diante da abolição da escassez, para conhecer o universo tal qual ele é, infinitamente abundante. O fim da escassez significa o fim da lei da oferta e da procura, o fim do mercado, o fim da exploração da miséria humana. Significa a Terra Prometida, a comunhão dos povos, a quinta dimensão. Esse é o verdadeiro poder dos supercondutores. Certamente o material mais incrível que a humanidade já conheceu, na mão das pessoas, na mão dos civis, sendo produzido dentro das casas, fora das cadeias de produção, fora dos conglomerados industriais, fora do monopólio do capital. Isso, para mim, não pode ser outra coisa além da Terra Prometida. A transformação não virá de cima para baixo. A transformação vai vir de baixo para cima. A transformação vai vir do indivíduo para a sociedade. E é isso que a gente está fazendo, é essa a nossa missão quando a gente recebe esse conhecimento. Adquirir competência para produzir esses materiais, levar ao máximo de pessoas possíveis esse potencial de transformação para que as mudanças venham de forma mais rápida e mais amena possível. Gratidão.